A sequência de reações abaixo é um exemplo de síntese orgânica na qual os principais produtos formados são indicados por A e B. Apresente as fórmulas estruturais planas dos produtos A e B. Então vamos lá. But2eno mais HCl, eu formo apenas um produto, então eu tenho uma reação de adição. Então o But2eno é esse camarada aqui, né? But são 4 carbonos. Do carbono 2 para o 3 eu tenho uma ligação dupla e esse daqui vem ser o HCl, tá? Então a gente tem esses dois reagentes e como é uma reação de adição, a gente sabe que a ligação π ela vai ser rompida, aí vai entrar, de acordo com a regra de Markov-Nikov, né? O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, mas como ambos os carbonos aqui apresentam um hidrogênio apenas, então tanto faz o lado que for entrar. Então quebra a ligação π e aí vai entrar hidrogênio, nesse caso, de um lado, né? Qualquer que for, e o cloro do outro. Então vai ficar, essa daqui é a estrutura, esse daqui é o produto A. Uma reação de adição, uma reação bastante conhecida, bem tranquilinha, sem muita dificuldade. Agora vamos para o B, ó. No B eu tenho esse camarada que a gente descobriu, que a gente vai colocar aqui agora, ele novamente, mais hidróxido de sódio, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter a produção de B mais NaCl. Para pensar comigo, ó, o sódio aqui da base inorgânica se juntou com o cloro, né? Então a gente produziu NaCl. Então o que isso significa? Que o cloro saiu e deu lugar a esse OH aqui, produzindo um álcool, tá? Então esse daqui seria o reagente B. Então basicamente foi uma substituição que aconteceu aqui. Então a primeira, uma reação de adição, e a segunda, uma reação de substituição. Então no caso a gente tem o produto A, que é esse camarada aqui, para dar como resposta, e esse daqui o produto B, tá? Aqui eu tenho, caso fosse solicitado, eu tenho o nome 2-clorobutano, e aqui eu tenho o butan 2-ol, né? Já que se trata de um álcool, beleza? Então feita aí a primeira etapa, ele só pediu a forma estrutural plano do produto A e B. Então era isso que você tinha que dar como resposta, só o que está circulado aqui. A reação como um todo não precisa, tá? Aí depois ele pede assim, olha, identifique ainda o mecanismo ocorrido na reação 1 em função das espécies reagentes. Galera, como o reagente é o HCl, nessa reação de adição eu primeiro vou ter uma cisão heterolítica, onde eu vou produzir o H+, e o Cl-. Só que aí, levando em consideração, né, o mecanismo, né, e as etapas que vão acontecer nessa adição, o primeiro a ser adicionado aqui ao composto orgânico seria o H+. Por que o H+? Porque nessa região que a gente tem a ligação π, a gente tem uma região rica em elétrons. Então esse H+ vai ser atraído para cá, né? Eu estou usando um português mais claro só para você entender, mas esse H+ seria o primeiro adicionado, tendo em vista que aqui é uma região rica em elétrons, ou seja, o H+, que é o que vai ser acrescentado na primeira etapa, o H+, a gente chama de amigo de elétron, né? Ou seja, é um eletrófilo, ele é amigo de elétron. Então, como ele é o primeiro a ser adicionado aqui no composto orgânico, a gente considera que o mecanismo que está ocorrido é o mecanismo de adição eletrofílica, tá? Então, é eletrofílica porque o primeiro a ser adicionado é o H+, que vai ser atraído para essa região rica em elétrons. Então, como ele é positivo, ele precisa de elétrons para se estabilizar, né? Então, ele é um amigo de elétron, ele é um eletrófilo. Então, daí vem o nome adição eletrofílica para o mecanismo, tá? Então, a UERJ ela só pediu, né, o tipo de mecanismo que é ocorrido, né, na reação de número 1 em função das espécies reagentes. Então, a gente denomina a adição eletrofílica, tá? Então, essa é a ideia aí da questão de número 6 que a gente acabou de resolver.